Hoje já é a quarta semana do estudo. Passa rápido. E falamos no primeiro estudo sobre aliança. No segundo estudo falamos sobre o que é ser uma só carne, né? Vivemos um para o outro. Prioridade das nossas vidas, depois que nos casamos, passa a ser o nosso cônjuge. Nós não podemos sacrificar nosso relacionamento por nada, nem por trabalho, nem por dinheiro, nem por ministério, nem por cargo na igreja, porque as prioridades das nossas vidas, ela não pode mudar, tem que ser Deus, depois família, depois trabalho, que é o sustento da nossa casa, e depois a igreja. Tem gente que não concorda e eu respeito opiniões, já falei aqui. Por que a igreja em quarto? O sustento tem que vir primeiro. Como a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, aonde nós estivermos, nós somos a igreja. E a igreja que nós falamos é aqui o templo, lugar de reunião, né? E quando nós temos Deus acima de tudo, temos que ter essas prioridades das nossas vidas, né? Nós vimos que o plano de Deus, que nós sejamos uma só carne, tenhamos o mesmo sentimento, nós tenhamos comunhão, lembra? Corpo, alma e espírito. Tem duas que é muito fácil, né? Que é corpo e espírito. Mas a de alma é um pouco mais difícil, porque são pessoas diferentes, pastor, com vontades diferentes, com temperamentos diferentes, que tem que se completar. Eu até dei um exemplo aqui, na época, a oportunidade do Moacir, as pessoas que conhecem de música, e me ajudaram, né, a respeito da tons diferentes de vários instrumentos que eles se harmonizam, e aí sai uma sinfonia, algo agradável aos ouvidos. Então assim tem que ser o casamento. Somos pessoas diferentes, imperfeitas, mas que temos que nos completar para que possamos ser felizes. Felizes. E terça-feira passada nós falamos sobre papéis, né? Papéis do marido e da esposa dentro do lar. E a comparação que nós fizemos aqui foi com Cristo, que é o noivo, o esposo, e a igreja, que é a noiva, a esposa. O que Cristo é para a igreja e o que a igreja é para Cristo. E assim tem que ser os casais que foram constituídos, que fizeram aliança na presença de Deus. Porque nós não podemos, eu já disse aqui, eu não creio que a pessoa ela possa estar em comunhão com Deus, não está em comunhão com o seu cônjuge, família, com seus irmãos. Esse relacionamento é quebrado quando alguns desses aspectos faltam no relacionamento. Tem pessoas que estão muitas vezes à beira de um colapso conjugal, mas dizem que estão em comunhão com Deus. Que nós tenhamos comunhão com Deus, nós temos que estar em comunhão uns com os outros, né? Por isso que o culto de ceia é um culto muito importante e há uma responsabilidade grande em quem participa, pastor. Porque nós temos que estar em comunhão, uns para com os outros e para com Deus. Porque senão nós não somos dignos de participar do corpo, do sangue e do sangue.
Então essa comunhão, ela é importante. Ela não pode ser somente no dia da ceia. Porque Deus, Ele perdoa. A pessoa, ela chega no dia da ceia, ela pede perdão, e acaba a ceia, volta tudo ao que era e vai esperar só o próximo mês. Não. Perdão, né? Na nossa vida, no nosso relacionamento, ele tem que ser uma constante. Ele não pode faltar. Tem que ser todos os dias. E hoje nós vamos falar de um assunto que ele é muito importante, que fala sobre semear e colher, ou semeando e colhendo. Todo mundo que semeia, já foi agricultor aqui. Jesus Lei já foi. Quem mais já foi agricultor? Agamenon ainda é. Semeia lá uma Ana. Todo mundo que semeia, ele semeia algo, sim ou não? E o que ele espera colher? O que plantou. Ou melhor, você só vai colher o que você plantou. Não tem como você semear melancia, pastor Carlos, e querer colher abacaxi. Em hipótese alguma isso vai acontecer. Ou você semear abacaxi e querer colher goiaba. Não. Se você plantou melancia, você vai colher melancia. Se você plantou abacaxi, você vai colher abacaxi. Se você plantou milho, você não pode colher jabuticaba, porque você plantou milho. Só vai colher milho. Então, a semeadura, ela é importante. Sabe por quê? Porque eu tenho o poder na minha mão de decidir o que eu vou plantar. Eu tenho lá na minha casa tem lá 80 centímetros de largura por uns 10 metros lá de comprimento. Fez quando eu e a irmã Luzinete vamos lá, a gente afofa a terra e tal, gosta todo, cuida, dá uma virada na terra, tira o mato, deixa tudo ali, a terra preta, bonitinha. Aí a gente fala assim, vamos escolher o que a gente vai plantar. O que você acha que a gente deve plantar? Vamos plantar alface, vamos plantar rúcula, vamos plantar, o que mais? Catalona. Então a gente escolhe o que a gente quer plantar. E aí você vai lá, você primeiro tira as ervas daninhas da terra, tira todo o mato, tira a terra. Em algumas oportunidades você vai lá, coloca um adubo, né? Para aquela terra ficar forte, para que o que você plantar cresça com força, com bem, que dê uns bons frutos. E aí você vai lá e planta. Você planta, só que você tem que cuidar do que você plantou. Você não pode largar. Porque senão a erva daninha vem e cresce do lado. Dependendo em que estágio está o que você plantou, a erva daninha mata. Você plantou. Então esse cuidado você tem. E a lei da semeadura, ela não é só literal da semente no campo, não. Ela tem uma lei da semeadura espiritual. Então, há uma lei espiritual. E lá no livro de Gálatas, se os irmãos quiserem acompanhar, peço que o nosso técnico, som e vídeo, nos ajudem. Gálatas, capítulo 6, do verso 7 ao 9, a versão que eu vou ler aqui está dizendo assim, ó. Não vos enganeis. De Deus não se zomba.
Pois aquilo que o homem semear ou plantar, isso também ceifará ou colherá. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecer. Olha que interessante, irmãos. Então, o que Gálatas está dizendo aqui, né? A palavra do Senhor diz que o que você plantar é o que você vai colher. E se você semear na carne, o que você vai colher? Corrupção. Mas aquele que semear no Espírito, esse não. Esse vai colher o quê? Vida eterna. Vida eterna. Então a lei espiritual, ela foi feita para ser cumprida da mesma maneira que a lei natural. Agora, outro dia até acho que eu falei aqui já, eu não posso alegar ignorância. Quem aqui conhece o Código Penal do início ao fim? Quem? Nem os advogados conhecem. Então tem tanto artigo, tem tanto inciso, tem tanta coisa, que você começa a folhear um Código Penal e você, poxa, isso eu nem sabia que existia na lei. Mas a minha ignorância por aquilo que está escrito na lei natural, se eu fizer, eu vou estar isento que ela se cumpra na minha vida? A pessoa, um exemplo, vamos dizer, extravagante, a pessoa não sabe que matar é crime. Não conhece a lei. O artigo 121 é homicídio e que aquilo é crime. Ela vai e mata alguém. Aí quando as pessoas falam, não, mas eu não conheço essa lei. Eu nunca ouvi falar que o artigo 121 do Código Penal, matar alguém é crime, a pena é de tantos a tantos anos. Então, a ignorância dela pela lei não vai impedir o quê? Que a lei se cumpra. É a mesma coisa, acho que até eu dei o exemplo aqui da lei da física, né? Tudo que sobe, desce. Então, se eu não conhecer a lei da física e eu subir num prédio, eu não conheço a lei da física, eu vou pular o prédio, o que vai acontecer comigo? Vou rachar lá embaixo. Então, a minha ignorância com referência à lei, ela não impede o seu cumprimento. Ele vai se cumprir. Então, a ignorância não impede a sua operação. Por isso, em Gálatas diz, o que você semear, disso também você. E o interessante, irmãos, que a semeadura, ela está condicionada até ao livre-arbítrio. E você escolher. O que é o livre-arbítrio? É você ter o poder de decisão. Quando eu levanto de manhã, eu tenho o livre-arbítrio de olhar para minha esposa e dar um beijo ou de maltratá-la. Sim ou não? E vice-versa. Ela da mesma maneira. Então, essa escolha está no nosso poder, nas nossas mãos.
né? Então, quando você tem falta de conhecimento, algumas coisas acontecem mesmo você tendo a falta do conhecimento. Lá em Oséias, quem quiser acompanhar, abre aí. 4:6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha a responsabilidade da semeadura, né? Então você pode estar incorrendo numa destruição espiritual por falta do conhecimento. E é o que Oséias diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe está lhe faltando conhecimento. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que nós temos que conhecer a verdade, nós temos que conhecer os propósitos, temos que conhecer os desígnios do Senhor sobre as nossas vidas. E aí nós vamos falar o quê? Da semeadura. E falando de semeadura e da lei espiritual, nós temos duas opções de buscar semente: ou na sementeira de Deus, ou na sementeira do inimigo. É você que vai decidir aonde você vai buscar a sua semente. É você que vai decidir aonde você vai tirar essa semente e aonde você vai semeá-la. E lá em Deuteronômio, capítulo 30, o verso 19 e 20, diz assim na minha versão: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês. Olha que interessante. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Olha que interessante, ele nem fala depois da morte ou da maldição. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você escolher a morte ou a maldição, qual vai ser o seu resultado. Mas ele está dizendo: escolham a vida para que vocês vivam. E o que é vida para nós? Vida para nós é Jesus. Vida para nós é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se Jesus é a vida, nós temos que escolher Jesus, porque nós fomos comprados pelo sangue precioso de Jesus. Nós fomos comprados por um alto preço. Lá em João 14:16, esse versículo eu falei: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha só, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. Não tem ninguém autossuficiente para nada se não for através de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus é vida. Jesus é vida em todos os aspectos das nossas vidas. Jesus é vida. Agora, quem vem para destruir é outro. O que está escrito lá em João 10:10? O ladrão vem
somente para roubar, matar e destruir. Então o inimigo das nossas vidas, ele vem para roubar, matar, destruir. Aquele versículo que eu li lá atrás, escolham o quê? A vida, para que vivam. Está posto na nossa frente, vida ou morte, bênção ou maldição. Escolham a vida para que vivam. Agora, se eu escolher da outra sementeira, aí vai ter morte, vai ter destruição, vai ter sofrimento eterno. E aí no final do 10:10 diz assim: ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é abundância, irmãos? Bastante. É muita coisa. É muita bênção, é muita alegria. Aleluia. Agora, irmãos, na nossa vida espiritual, nenhuma semente é neutra. Nenhuma. E se nenhuma semente é neutra, consequentemente, nós estamos sempre semeando. Semeando. Como eu disse, eu semeio desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Eu estou constantemente semeando. Por isso que nós temos que tomar cuidado o que nós vamos semear. E quando nós entregamos a vida a Cristo, que nós nascemos de novo, nós somos ensinados o quê? A estar em Cristo, a permanecer em Cristo, a fazer a vontade de Cristo. Ou seja, buscar somente sementes boas. Romanos 8, 5 e 6 diz assim, ó: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Mas os que cogitam, ou melhor, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós aprendemos que temos que escolher boas sementes, que temos que dar bons frutos. Mas muitas vezes, o velho homem, ou a natureza pecaminosa, os velhos hábitos, ainda nos levam a escolher sementes da sementeira errada. E aí que começam a aparecer os problemas. Aí que começam a aparecer os conflitos dentro do lar. E quais são os tipos de sementes que nós semeamos? Primeiro, semeamos através de palavra. Palavras. E muitas vezes a palavra, irmãos, mata. E a palavra ela é proferida através da boca. E quando Tiago ele fala lá em Tiago 3 sobre a língua, nós temos que ter esse capítulo de Tiago constantemente nos. E muitas vezes você dentro da sua casa, você está semeando na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, e com palavras. Esses meus filhos são uma peste. Alguém já ouviu essa frase?
Ah, esses meus filhos são tão rebeldes. Ah, esse menino é a ovelha negra da família. Ah, esse menino não presta para nada. Será que seria melhor você falar assim? Ou você dizer o que está lá em Isaías 54, diz assim, 54:13, que diz assim: todos os nossos filhos são ensinados no Senhor, e grande é a paz de nossos filhos. Qual seria a melhor semente de nós semearmos na vida dos nossos filhos? Com palavras. Que eles não servem para nada, que eles não prestam para nada, que eles são rebeldes, ou que eles são ensinados no Senhor, e grande é a paz dos nossos filhos. Aí muitas pessoas podem semear as palavras dizendo assim: simplesmente, eu não consigo fazer nada. Nada dá certo na minha vida. Eu sou um inútil. Quem já ouviu essas palavras? Quem já proferiu? Não vou levantar a mão, não. Muitos de nós já fizemos isso. Já erramos em semear más palavras, ou palavras más. Não era mais fácil você dizer o que está lá em Filipenses 4:13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha a diferença da semeadura em palavras. Aí tem aqueles que falam assim dentro de casa: isso aqui é uma porcaria. Nós nunca tivemos nada e nunca teremos nada desse jeito. Ou será que seria melhor você semear o que está lá em Deuteronômio 4:13, diz assim: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos celeiros e em todo empreendimento da tua mão. O Senhor teu Deus te abençoará na terra que te dá. Aleluia! Então olha só, irmãos, exemplos de semeaduras. E muitas vezes, uma palavra mal colocada, uma palavra maldita para uma pessoa, você pode criar um bloqueio na vida daquela pessoa para o resto da vida. E aí nós semeamos também com as nossas atitudes. Aí eu posso ser humilde ou ser orgulhoso. Eu posso ter gratidão ou ter amargura. Eu posso ter o amor de Deus, o amor ágape, ou ter egoísmo. Eu posso ter alegria ou ter tristeza. Eu posso ter prontidão ou relutância, aceitação ou julgamento. Então as atitudes também são semeaduras que nós fazemos na vida dos outros. E como é ruim você ficar do lado de uma pessoa amargurada, rancorosa. É terrível. E a diferença de você estar perto de uma pessoa alegre, positiva, só fala coisas boas. Isso também é semeadura através das nossas atitudes. Aí nós podemos também semear, ou é um tipo de semente, são as ações, as nossas ações. Aceitação ou rejeição? Aceitar ou rejeitar a pessoa? Dar livremente com o coração voluntário ou exigir que os outros estendam a mão primeiro? Vai ter uma aula que nós vamos falar só isso, só sobre isso, sobre perdão. Você pode dar voluntariamente ou esperar que os outros estendam a mão primeiro para você. Bondade ou violência? Qual que é a melhor semente?
amor incondicional ou ficar acusando a pessoa por erros cometidos? Louvor ou crítica? O poder da semeadura está nas nossas mãos. Como nós semeamos? Estamos sempre semeando vidas. Esse que é o problema. Melhor, esse que é o bom. Estamos semeando em vidas. Estamos semeando na nossa própria vida. Quando eu cuido de mim, estou semeando coisas boas. Quando eu não me cuido, estou semeando coisas más. Então eu posso semear na minha própria vida, na vida do meu cônjuge, na vida dos meus filhos e na vida dos irmãos, das pessoas que estão ao meu lado. Só que o solo da nossa semeadura, espiritualmente falando, não é a terra ali do jardim que você vira, aduba, rega e planta a semente. A terra que nós estamos falando é uma terra especial. E essa terra se chama coração. Jeremias 4, 3 e 4 diz assim, ó. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Então o coração é o principal ponto da nossa semeadura. Aí nós temos tipos de coração. Eu quero ler também, que essa passagem é muito interessante, e todos eu acho que já conhecem, mas vamos ler. Lá em Mateus capítulo 13, do verso 18 até o 23, que diz assim, ó: atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia. Por isso que a nossa semeadura, ela é feita em coração e nós temos que tomar muito cuidado com essa semeadura. Solo rochoso, cheio de espinho, é coração duro.
difícil de produzir ou reproduzir uma colheita. É difícil. Agora o solo, ele tem que ser o quê? Bem irrigado. Bem preparado. E sabe por quê? Pela palavra de Deus. Vocês já viram aquelas pessoas que às vezes chegam na igreja, aceitam a Jesus? Você vê as pessoas num culto, você a pessoa logo logo vai ser arrebatada. Tão animada que ela está na obra do Senhor. E ela quer ganhar todo mundo para Cristo e sai falando para todo mundo. Passa uns meses. Cadê o plano? Voltou para o mundo. Sabe por quê? O solo para aquela palavra que foi plantada não estava preparado. Era rochoso, ou tinha espinho. Não ia crescer, não ia frutificar. Por isso que nós temos que preparar. Quando a criança nasce, quem é mãe aqui? O que você dá para o seu filho quando nasce? Buchada de bode? Feijoada? Rabada? Dá, Zé? Não. Dá o quê? Leitinho. Pede assim, ó, não precisa dar mais nada, é só leite materno, só leite. Aí, a criança começa o quê? Desenvolver, crescer. Não pega nem doença, não pega nada, não pega nem gripe. Aí, com o passar do tempo, você vai o quê? Para papinha, uma frutinha amassada. Irmã Luzinete está craque nisso. O neto. Aí, com o passar do tempo, ela já começa a provar alguma coisinha mais sólida. Aí, com o passar do tempo, vai chegar um ponto que, assim, dá uma feijoada, dá uma buchada. Aguenta, porque está preparado. Agora, quando o coração não está preparado, a palavra cai, é de pouca duração. Aí quando você vai ver, o camarada era aquele replepé, aquele pula. Lá na sede, quando eu vim para Suzano, tinha uns movimentos, não sei se você não lembra. Lembra, irmã Ana? Tinha uns movimentos, principalmente, às vezes, as pessoas mais jovens, estava lá um grupo lá de jovens, de adolescentes, era um negócio, assim, meu Deus, aí daqui a pouco, cadê? Vai procurar hoje. Parar o sol. Tem que irrigar o sol. Jeremias 4:3, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo e não semeeis entre espinhos. Tem que tirar primeiro o espinho, tem que tirar a rocha, tem que virar a terra, tem que adubar, tem que preparar, porque aí quando a palavra cair, não tem mais problema. Então, o coração é o local das nossas semeaduras. Agora, irmãos, uma coisa que é muito importante, que para toda semeadura que você faz, e vamos começar aqui no exemplo do campo, tem o fator tempo. E o fator tempo, ele é muito importante nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque a colheita, ela é numa época diferente da época que você semeou. Sim ou não? Você não pode colocar e já querer que aquilo tenha fruto. Não. Tem o fator tempo. Tem o fator tempo. Espere. Continua semeando na vida dele. Continua semeando na vida dela. Continua buscando, continua fazendo da maneira correta. Porque tem o fator tempo. No momento certo vai dar o fruto. Aleluia. Então, depois de você preparar o solo, plantar a semente, irrigar,
E agora falando em coração, irrigar com a palavra. Com a palavra de Deus. Aí você também pode fertilizar essa terra com ações. Tiago 2:26 diz assim, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então você semeia no coração e tem boas obras com aquela pessoa também, que isso ajuda aquela semente a germinar. Então, se você plantou a semente e você for lá e desenterrar ela, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Você vai perder a semente. Porque não está na época de desenterrar. E muitas vezes a pessoa ela quer desenterrar para ver como é que está. Não. Deixa lá. Vai semeando, vai irrigando com a palavra do Senhor, vai falando de Jesus, vai deixando o Espírito Santo trabalhar, vai deixando aquela semente produzir, aleluia. E outra coisa que é importante, não faça a colheita antes do tempo. Lá em Marcos, capítulo 4, do versículo 26 ao 29, diz assim, disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra. Depois dormisse e levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Não sabendo ele como, a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. E muitas vezes você semeia no coração das pessoas, pastor Carlos. E o fruto que começa a aparecer, muitas vezes não é o que você semeou. Por isso que você tem que dar o tempo. Quando você semeia milho lá, Agamenon, na sua chacrinha, a primeira coisa que você vê saindo da terra é uma espiga? É uma folhinha, 2 folhinhas. Aí a pessoa fala assim, pô, mas eu semeei milho e está vindo uma folha? Tem que dar o tempo para que no momento certo aquilo germine, cresça, saia a espiga, os rebentos e a colheita vai ser maravilhosa. Maravilhosa, aleluia. Vai aparecer primeiro a folha e não a planta madura. Começa por ali. Então nós não podemos perder o quê? A nossa esperança. Quando aquilo que você semeou não parece aquilo que está saindo. Tem que dar tempo para o fruto amadurecer. E nessa semeadura também tem um outro fator, que é o fator o quê? Multiplicação. Nós estamos falando aqui de coração. E a colheita, ela sempre é maior do que a semeadura. Está escrito lá em Gálatas 6:7, que eu já li lá, mas vamos ler aqui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Só que a ceifa é muito maior do que a semeadura. Eu gosto muito do exemplo do milho, né? É 3 ainda que coloca, Agamenon? 3 grãos? 3, 4 grãozinhos de milho. Aí sai aquela folhinha verde, e vai crescendo, aquele caule vai crescendo, daqui a pouco arrebenta 1, 2, 3, 4, 5 espigas. Ou dá mais? 2, 3, né? 2 espigas.
Aí em cada espiga tem quantos grãos? Centenas de grãos numa espiga. Ou seja, a colheita, ela é sempre maior do que a semeadura. E isso, irmãos, em toda a colheita que nós fazemos. Olha lá. O que diz lá em Oséias 8:7? Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. O que é maior, o vento ou a tormenta? Tormenta. Você semeou vento e colheu tormenta. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, comê-la-ão os estrangeiros. Olha só. Por isso que nós temos que tomar cuidado. E aí cada nova multiplicação vai aumentar cada vez mais a sementeira, o número de semente. Por isso que a escolha da semente, ela é muito importante. E agora, como é que eu vou reconhecer as colheitas que eu vou fazer? Tem que reconhecer essas colheitas em quem? Em mim mesmo, na minha esposa, nos meus filhos e nas pessoas que estão ao meu redor. Boas colheitas só vão ser alcançadas a partir do momento que eu semear boas sementes. Que eu escolher boas sementes para semear. Porque essas boas sementes com certeza produzirão boas colheitas. Então eu não posso pegar qualquer semente, de qualquer jeito. Eu tenho que selecionar e tomar cuidado com as sementes para que elas continuem produzindo e dando boas colheitas. Mas eu posso, no meio dessas sementes, pegar uma semente indesejável e plantar num coração. Sim ou não? Todos nós estamos sujeitos a isso. E o que fazer quando nós semeamos sementes indesejáveis? Ou quando nós vamos ter colheitas indesejáveis? O primeiro passo, arrependa-se. O arrependimento faz a diferença. O arrependimento muda a história. O arrependimento muda as nossas vidas. O arrependimento, ele age como se fosse um veneno para aquelas ervas daninhas, para aquelas sementes ruins. Só que às vezes, aquela semente também leva tempo para morrer. Mas nós não podemos desanimar. A um momento ou outro pode aparecer no meio ali um broto indesejável. Mas o arrependimento é que vai ser o herbicida, o veneno, para que essa semente não prolifere e dê mais frutos. E esse arrependimento inclui o perdão. Esse arrependimento inclui a comunicação. Esse arrependimento inclui a comunhão de marido e esposa dentro do lar. Aleluia. Nós não podemos aceitar a condenação do inimigo sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Permita que Deus faça uma grande obra na sua vida e restaure aquelas colheitas indesejáveis. Mas você tem que sempre se esforçar para semear boas sementes. Aleluia. Lá em Joel 2:25 diz assim, ó: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros.
Permita que o Senhor trabalhe na sua vida para que essas sementes sejam neutralizadas, inutilizadas, e que elas possam ser transformadas em boas sementes. Arrependa-se imediatamente quando você vê que está semeando alguma semente ruim, ou por palavras, ou por ações, ou por gestos. E não é demérito para ninguém se arrepender e pedir perdão. Não, pelo contrário, é uma atitude muito nobre que agrada ao Senhor. Aleluia. 1 João 1,9, eu gosto muito desse versículo, que diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o arrependimento, irmãos, ele é a chave da nossa. O perdão, ele tem que estar no centro do nosso viver. Nós temos que reconhecer a semente boa e a semente ruim. Agora, para isso, nós temos que escolher o quê? Sementes das sementeiras de Deus. Já li lá, né? Hoje coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham. Da onde você está escolhendo? O que você está semeando? Então é melhor nós escolhemos o quê? A palavra, as coisas de Deus, as coisas listas, as coisas puras, as coisas verdadeiras, para que nós possamos semear. Peça a Deus que lhe dê semente para semear. 2 Coríntios 9:10 diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aleluia. Só tem um lugar que nós podemos pegar sementes boas, é da sementeira de Deus. É das coisas boas, é das coisas lícitas. Aleluia. Prepare sempre o solo, como já dissemos. Não podemos semear em qualquer solo. Se tiver espinho, tira. Se tiver rocha, tira. Se a terra for dura, afofe. Trate a terra, aleluia. É preciso declarar a palavra para semeá-la. E até Deus fez as coisas tudo através do quê? Da palavra. Sim ou não? Vamos ver alguns exemplos. Gênesis 1:3 diz o quê? Disse Deus, haja luz. Gênesis 1:6, e disse Deus, haja o firmamento. Gênesis 1:9, disse também Deus. Gênesis 1:11, e disse, produza a terra relva. Aleluia. Então nós devemos que proferir, dizer a palavra nas vidas que nós estamos semeando, porque assim eles serão abençoados. Aleluia. Isaías 55:11 também diz assim: assim, olha que interessante, ó, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Temos que fertilizar a planta com ações apropriadas para ela. E a colheita que você crê que vai receber. Se você plantou aquilo, vai ter que colher aquilo. É só você dar tempo, ter cuidado e não perder a sua esperança. Agora reconheça também que o inimigo, ele vai achar uma brecha, sabe para quê? Para plantar semente em nós.
E olha que interessante, ó. Segundo aos Coríntios 10:5 diz assim, ó: e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A nossa mente, irmãos, ela tem que estar cheia de coisas boas, porque a boca fala o que o coração está cheio. Só que se você estiver vacilando, titubeando, cocheando entre dois pensamentos, o que vai acontecer? O inimigo vai vir lançar o quê? Sementes más no seu coração. Sementes ruins, para que você não receba a bênção de Deus. Aleluia. Então, muitas vezes essa semente que o inimigo lança nas nossas vidas, ele vem através de um pensamento. E se você não souber identificar essa semente ruim, que ela vem somente através de um pensamento, esse pensamento vai enraizar, vai brotar, vai crescer e vai dar fruto. E muitas vezes, quando você vai ver, essa sementeira, ela já multiplicou tanto, que você não sabe de onde saiu tanta semente ruim, porque é o fator multiplicação. Por isso é que nós temos que evitar, dentro das nossas casas, o conflito. O conflito. Olha que interessante o que diz lá em Tiago 3:16. Pois onde a inveja e sentimento faccioso, aí a confusão e toda espécie de coisas. Então nós temos que evitar o conflito dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, com todas as pessoas que fazem parte daquela família. E como evitar? Provérbios 20, o verso 3, a parte A diz assim, ó: honroso é para o homem o desviar-se de contenda. É honroso para o homem desviar de contenda. Sabe por quê, irmãos? Quando começa um conflito, uma discussão dentro do lar, a primeira coisa que você espera quando você ataca alguém é que aquela pessoa vai fazer, sabe o quê? Vai retribuir à altura ou maior. Sim ou não? E é muitas vezes assim que acontece. A discussão começa num tom, aí aquele tom se eleva e cada vez um quer falar mais do que o outro. E se não tomar cuidado, daqui a pouco estão em vias de fato, está na agressão física. Isso é complicado. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Por isso, que quando for acontecer, lembra que eu falei lá atrás do arrependimento? Me perdoa, me desculpa, eu errei. Aquela pessoa que estava esperando você retribuir da mesma maneira ou mais, ela vai, porque ela não quer esperar uma atitude dessa da sua parte. Mas é isso que nós temos que fazer para evitar conflitos dentro das nossas casas. Tem um ditado aí que diz assim: quando um não quer, dois não briga. É verdade, quando um não quer, dois não briga. Se um dos dois dentro da casa não reagir, não tem briga, não tem discussão, não tem desentendimento. Só que, lembra do Dinho? Esse não
Brigar não é você ignorar o outro passivamente ou fazer um silêncio desafiador, deboche. Todos aqui sabem do que eu também sei. Quem já viu um carrossel no parque de diversão? Carrosselzinho de criança. Ela senta lá. Você só der uma puxadinha nele aqui assim, ó, ele começar a girar, se você quiser parar ele, você vai lá, você consegue segurar. Né, pastor Carlos? Mas se você pegar aquele carrossel, a toda velocidade, você colocar a mão ali, o que vai acontecer? Vai cair, vai quebrar o braço, vai acontecer alguma coisa. E você não consegue parar. E assim também é o conflito dentro de casa. Um casal, que acho que foi o primeiro curso que nós demos do Casados para Sempre, em 2006, 2007, lá na sede. E acontecia justamente isso aí. A pessoa, um começava a falar e o outro não queria brigar. Só que ele fazia uma coisa desafiadora. E a mulher começava a falar e ele começava a cantar. Eu navegarei no oceano do Espírito. E a mulher, que não sei o que, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Que você não sei o que, Espírito, Espírito, e desce como... Aí a mulher ficava o quê? Mais nervosa, mais irritada. Aí acabava de cantar, a briga acontecia, não tinha jeito. Então, nós temos que ter sabedoria. Provérbios 15, 1. Olha que hora de oração, pastor. Provérbios. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então a sabedoria, irmãos, no trato de um para com o outro é muito importante. E é mais importante você evitar o conflito do que querer justificar-se. Quando você começa a se justificar, você começa a perpetuar. As coisas vão aumentando, vão crescendo. E Mateus 23, 12 diz assim: quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Seu cônjuge não é o seu inimigo. Seu filho não é o seu inimigo. Sabe quem é o seu inimigo? Satanás. Ele planta a semente. Ele planta a semente. Se você cuidar dessa semente, ela vai frutificar. Então o seu cônjuge não é o seu inimigo. Efésios 6,12 diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Semeie amor, mesmo quando o outro semear contendas. Mas é difícil, pastor. É difícil, mas não é impossível. Quem disse que seria fácil? Nem Jesus disse que seria fácil. O que Jesus disse? No mundo tereis aflições. Romanos 12, 21 diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Filipenses 2 e 3.
Nada façais por vanglória ou partidarismo, mas por humildade, considerando a vós outros superiores a si mesmo. Esse é o segredo. Então, irmãos, quando semearem discórdia, contenda, retribua com amor. Somente o poder de Deus pode mudar um padrão de conflito dentro de um relacionamento. Às vezes a grande força nossa, a determinação, não são suficientes para controlar, né? Então nós temos que pedir a direção de Deus, dar tempo para um ou outro se arrepender e prosseguirmos firmes no propósito de servir ao Senhor. Por isso que a prática constante da oração dentro do lar, e principalmente o casal como família juntos, faz a diferença dentro do lar. Quanto mais nós oramos juntos, mais nós conhecemos um ao outro e a intimidade que cada um tem para com Deus. E muitas vezes as pessoas têm alguns bloqueios de orar em voz alta, perto do esposo, perto do filho. Não, isso tem que ser uma coisa natural, uma coisa agradável, uma coisa boa dos casais fazerem dentro dos lares. Para quê? Para que vocês reconheçam e saibam a comunhão de um para com o outro diante de Deus. Por isso é que nós temos que permanecer firmes e unidos, porque o inimigo, ele não vai cansar. O inimigo, ele não vai desistir. Ele não vai querer afetar nada, ele vai querer afetar quem? A sua casa, a sua família, os seus. Quanto mais distantes nós estivermos um do outro, mais prejudicados nós seremos pelos ataques do inimigo. Quanto mais unidos, mais perto um do outro e de Deus, mais fortes nós estaremos para enfrentar as astutas ciladas do inimigo. Então, irmãos, não desanimem. Continue buscando em favor dos vossos lares, para que esse lar seja um lar de bênção, para que esse lar seja um lar de prosperidade em todas as áreas da sua vida. E aí, quando você começar a escolher as boas sementes, preparar a terra para ser semeada, tanto no seu coração como no coração de outrem, você vai ver que as coisas vão fluir diferentemente dentro da sua casa. E assim, o Espírito Santo de Deus vai ter espaço para trabalhar na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na sua vida, na vida do seu cônjuge e da sua família, em nome de Jesus Cristo. Fique com essa palavra no vosso coração. E a semana que vem nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o estudo sobre perdão. Todo o tempo que nós vamos ter aqui, nós vamos falar sobre perdão. O que é perdão? A definição de perdão. Saber que perdoar é um mandamento de Deus. Perdoar é um mandamento. E tem pessoas que ainda falam assim, se não vier pedir perdão para mim, esquece, porque eu não vou lá. Cuidado. Devemos examinar a nós mesmos e não o nosso corpo, para que nós possamos crescer. Amém?